Olá, amigas! Este será o novo modelo de pano de prato que vamos fazer juntas hoje. Nós cortamos o barrado no godê e olha que graça, que movimento que dá nos nossos panos de prato. Super fácil e rápido de cortar e costurar. E ele dá um acabamento, um movimento lindo nos nossos panos de prato. Vamos fazer juntas? Vamos usar um tecido de pano de prato que tenha a bainha dos dois lados mais compridos. Nós vamos precisar também de 3 tecidos. 2 com estampas, mas que sejam umas estampas bem diferenciadas. Esta é uma estampa maior e essa outra estampa bem miudinha. E nós vamos precisar um pedacinho de tecido também numa cor lisa. Nós vamos usar um passa-fita com fita. Vamos precisar de 2 botãozinhos e nós vamos precisar de um tecidinho para nós fazermos um molde. Pode ser um tecidinho bem fino de forro ou um tecidinho de TNT, aquele tecido que é tecido papel. Então, esse é o material. Nesse meu tecidinho aqui, que eu vou usar para fazer um molde, eu vou, primeiramente ao ferro, dobrá-lo ao meio e passar. Vou passar ao meio. E este também, do meu pano de prato, eu vou ao ferro dobrar, achando bem o meio e vou passar. Esta minha faixa, ela tem 10 centímetros de altura e ela é mais larguinha que meu pano de prato, 1,5 centímetro de cada lado. Essa eu vou usar para molde. Então, eu vou com ela ao ferro e vou dobrar da seguinte maneira. Dobrei uma vez ao meio, eu vou dobrar mais uma vez e mais uma vez, para eu formar frisos. Então, eu dobrei uma vez ela ao meio e frisei, vou dobrar mais uma vez, 2 vezes, mais uma, 3 e mais uma, 4. Eu vou ao ferro passar para frisar bem. Com esta faixinha, lembrando mais uma vez, que ela pode ser um tecidinho reciclado ou ela pode ser um pedacinho de TNT. Então, eu fui ao ferro, passei para frisar bem. Agora, nós vamos cortar aonde ficaram os frisos. Lembrando que nós vamos cortar a parte quase chegando lá em cima, mas podemos deixar 0,5 centímetro a 1 centímetro. Então, eu vou cortar todas as marcações que eu fiz. Recortei todos os lugares que eu fiz a marcação. Eu recortei para nós podermos ter movimento na nossa barrinha. Ela tem que ser uma barra bem maior para ela poder ficar godê e fazer as ondulações para ficar lindo o nosso barrado. Então, agora, eu vou pegar os 2 tecidos que eu escolhi e vou colocá-los direito com direito, um sobre o outro. Esse meu tecido com este tecido. Vou colocar direito com direito. Vou alinhar eles bem alinhadinho. Esse meu tem 30 centímetros de altura. Agora, eu vou colocar a minha faixa sobre eles. E vou ao ferro passar bem passadinho para minha faixa ficar bem sobre o meu tecido. Eu vou ao ferro passar, vou alfinetar os tecidos e já mostro para vocês como que nós vamos cortar. Amigas, quero mostrar para vocês que primeiramente aqui eu alinhei bem a parte em cima dos meus 2 panos. Alinhei eles bem alinhadinho e agora aqui eu vou alinhar o nosso tecido que nós cortamos, que será o nosso molde. Então, nós vamos colocar a parte aqui em cima alinhando bem. Vamos deixar tudo bem retinho para nós cortarmos. Então, aqui está. Você pode até dar uma passadinha com o ferro para ele assentar bem. Estando bem assentadinho,
nós vamos cortar. Lembrando que esse tamanho aqui é o tamanho da barra do nosso pano de prato. Agora eu vou cortar, respeitando aqui, vou cortar bem próximo ao branco e vou cortar aqui do lado de fora, também seguindo este branco. Cortei a parte de fora e cortei a parte de dentro. Agora, nós tiramos o nosso molde e vamos à máquina passar uma costura. Vamos costurar este lado, vamos seguir costurando até acabar aqui e terminarmos aqui. Então, eu vou passar essa costura e já mostro para vocês. Fui à máquina, passei uma costura em toda a volta do meu barrado. Agora, eu vou virar para o lado direito e vou passar. Eu vou passar abrindo bem os cantinhos e vou passar abrindo bem esta costura. Então, vamos virar para o lado direito e vamos passar. Eu vou empurrar com um palitinho para abrir bem e vou passar o nosso barrado. Passei aqui a minha faixa, deixando bem alinhadinho os dois tecidos aqui na parte embaixo. Agora, nós vamos alfinetar para nós colocarmos o barrado. Vamos virá-lo para o lado de trás, porque ele já está com bainha. Então, ele já tem o lado avesso. E a nossa faixa, nós vamos alinhá-la colocando aqui. Nós já dobramos ela ao meio, encontramos o meio e o meio do pano de prato. Então, aqui, nós vamos alfinetar a nossa faixa. Lembrando que você está com o avesso do pano de prato para cima e a parte que você quer da sua faixa que fique o direito para cima, porque nós temos duas estampas. Eu quero que essa estampa fique no direito e essa outra para o lado de trás. Então, nós vamos alfinetar aqui, avesso com avesso, ou seja, avesso para cima e direito para cima. Então, aqui, nós já colocamos a metade com a metade e vamos colocar outro alfinete aqui no final do nosso pano de prato. Vamos alinhar bem aqui embaixo e vamos colocar um alfinete. Vamos alinhar bem o outro lado e vamos colocar outro alfinete. Agora, esta parte aqui, nós vamos à máquina passar uma costura. Mas nós queremos que fique de tamanho certo essas dobraduras aqui, para dar aquele godê lindo no barrado do nosso pano de prato. Então, aqui, nós vamos colocar mais um alfinete, deixando uma ondinha deste lado. Porque aqui ele está reto com o nosso pano de prato, porque é o mesmo tamanho do pano de prato, só que ele foi cortado no godê. Então, aqui está do mesmo tamanho. Vamos colocar mais um alfinete, alinhando bem a nossa faixa com o pano de prato. Agora, aqui do outro lado também. Como nós deixamos as ondinhas aqui, nós temos que deixar elas iguais aqui. Nós não podemos deixar uma parte lisa e outra parte ondulada. Nós temos que distribuir esta ondulação aqui. Então, puxamos mais para cá, organizamos aqui e vamos colocar o alfinete. E nós vamos à máquina passar uma costura. Alfinetei. Agora, eu vou à máquina passar uma costura aqui na parte embaixo. Mais uma costura mais larguinha, para nós termos certeza que está bem presa a nossa faixa dupla no pano de prato. Aqui na máquina, eu vou costurando e vou cuidando para estar tudo bem alinhadinho. A minha faixa, os dois tecidos e o pano de prato.
Aqui na máquina eu vou costurando e cuidando a minha faixa, porque ela é uma faixa dupla. Eu tenho que cuidar para eu costurar junto os 3 tecidos, os 2 da minha faixa com o pano de prato. Então, eu vou alinhando bem os tecidos e costurando. Passei a costura aqui, uma costura mais larguinha. Agora, nós vamos virar o barrado. Olha que graça que ele fica, porque ele tem um movimento que fica lindo. Façam que vocês vão amar. Agora, aqui do lado direito, nós vamos passar, bem passado, puxando bem para ver o acabamento. Aqui na parte de trás, vamos passar puxando bem. E aqui na frente, nós vamos colocar o nosso passa-fita com uma fita para dar o acabamento. Então, eu vou passar e já volto para mostrar para vocês como que eu vou costurar o passa-fita. Passei o nosso barrado costurado aqui. Agora, nós vamos colocar o nosso passa-fita aqui. Lembrando que a barra do nosso pano de prato, ela é reta. O que tem o babado é só o barrado que nós colocamos aqui. Então, nós vamos costurar o passa-fita aqui. Dobramos uma partezinha, colocamos aqui e vamos costurar primeiro toda essa parte embaixo aqui. Aqui também nós dobramos para fazer acabamento e depois costuramos a parte em cima. Então, eu vou costurar o passa-fita aqui e já mostro para vocês. Amigas, olha o dengo que ficou este barrado depois que eu preguei o passa-fita aqui para dar o acabamento. Olha o movimento que fica a parte de trás e aqui na parte da frente. Eu gostaria que vocês fizessem para vocês perceberem a delicadeza e o caimento que fica neste barrado nos panos de prato. Quando nós colocamos, penduramos eles lá nas nossas cozinhas, fica incrível o caimento do barrado aqui. Mas vamos fazer o acabamento que ainda está faltando. Um lacinho para nós colocarmos em cada canto. Com esse tecido rosa, eu cortei 2 faixas. Elas medem 9 centímetros de altura e elas têm de largura 30 centímetros. Eu vou levá-las à máquina de costura para costurar, passando uma costura aqui, fazendo toda a voltinha e deixando uma aberturinha só para nós virar para o direito. Então, eu vou costurar as 2, costurei as minhas faixinhas do lado avesso, virei para o lado direito e passei. Passei também dobrando elas ao meio no sentido do comprimento. Vou pegar uma agulha com linha e vou fazer um alinhavo para nós franzirmos o nosso lacinho. Então, nós vamos fazer, podemos fazer um alinhavo aqui, mas pode ser um alinhavo bem largo, para nós franzir. Bem em cima onde nós marcamos o meio da nossa faixinha. Aqui nós vamos franzir para formar o nosso lacinho. Olha que graça, é bem rápido. Eu fiz um alinhavo grande, bem largo. Agora, nós puxamos e franzimos. Isso nós fazemos na metadinha. Puxamos bem, damos umas 2 voltinhas. Este fio que eu uso é o fio 60. Ele é um fio de nylon, ele é mais resistente. Vocês procuram que nós encontramos em qualquer armarinho. Podemos puxar bem que ele não arrebenta. Então, aqui está o nosso lindo lacinho pronto. Eu vou fazer um para colocar deste lado e o outro para este lado. Eu também vou colocar um botãozinho para dar acabamento. Então, aqui eu vou dar um pontinho com laçada para firmar o nosso lacinho. Coloco por dentro e puxo. Agora, eu vou pregar o meu lacinho no pano de prato e depois eu prego o botãozinho para dar acabamento. Então, aqui neste cantinho, eu vou colocar o lacinho. Podia ser um lacinho verde, podia ser um lacinho pink, mas eu vou colocar esse rosinha, que vai ficar bem delicado
porque é da cor da minha fita. Coloco lá atrás, passo a minha agulha aqui pela frente. Agora eu vou passar pelo botãozinho, olha que dengo esse botãozinho. E vou pregar esse botãozinho aqui, passando mais uma vez no meu lacinho, pegando no meu pano de louça, volto aqui para frente a minha agulha, vou passar mais uma vez no botãozinho e vou pregá-lo aqui, passando umas 3 ou 4 vezes por dentro e no pano de louça. Então, eu vou terminar de pregar este aqui, para ficar bem firme, vou fazer o outro igual, para nós pregarmos deste lado. Preguei os 2 lacinhos aqui na parte em cima para dar acabamento. Olha que graça que ficou. Eu fiz o lacinho bem preguiado, ele lembra até uma florzinha. Olha que mimo, que dengo que ficou. Agora, nós vamos fazer o acabamento lá na parte de cima. Com esse tecido estampado, eu cortei uma faixinha de 4 a 5 centímetros de altura e também mais larga que meu pano de prato, 2 centímetros de cada lado. Eu vou virar o meu pano de prato para o lado de trás, porque ele já está com bainha, porque ele já tem o direito. E nós vamos colocar a nossa faixa aqui, direito com o avesso. E vamos alinhar a nossa faixa aqui, com esta sobra de 2 centímetros, nós dobramos e alfinetamos, abraçando o pano de prato. Colocamos um alfinete e vamos alinhando e alfinetando. E no final também eu vou dobrar, abraçando o meu pano de prato. E vou a máquina passar uma costura bem larguinha, com retrocesso no início e no final, porque nós estamos no avesso. Passei a costura aqui do lado de trás e virei para frente. E passei deixando uma barrinha para trás, como se fosse um viés. Mas você também pode passar bem retinho aqui com uma costura. Aí a sua bainha vai ficar mais larga. Mas eu deixo essa partezinha para trás. Aqui na parte da frente eu passei, puxando tudo para fora. E nós vamos dobrar esta partezinha para dentro. Porque aqui nós não precisamos costurar. Nós vamos costurar só nesta parte, deixando os fios mais compridos no início e no final, para depois nós darmos 2 nozinhos e embutir. Passei uma costura, mas uma costura bem fininha para dar acabamento na parte aqui em cima. Deixei os fios mais compridos no início e no final, dei 2 nozinhos e embuti. Como vou fazer aqui com vocês? Eu já dei 2 nozinhos, eu pego uma agulha de mão e coloco bem próximo onde eu comecei ou terminei a costura, coloco lá por dentro do meu barradinho e passo a linha pela agulha. E daí puxo lá na frente para cortar. Assim, ó, nós empurramos aqui na frente, puxamos aqui e aqui nós cortamos. Aí nós não temos retrocesso e nós não temos fios cortado, perdido pelo nosso trabalho. Olha que graça que ficou. Então, o nosso barradinho aqui também já está lindamente pronto. E aqui na parte da frente, o barrado que nós fizemos juntas. Olha que graça, que movimento que ele tem. Vocês não imaginam como esse barrado é fácil, lindo e gostoso de nós costurarmos. Este, então, foi o lindo pano de prato que fizemos juntas hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todas de coração e fiquem com o nosso amado Jesus. E que todas nós tenhamos um feliz e abençoado 2024, na presença de Deus.